Olá, maravilhosa, tudo bem com você? Seja bem-vinda a essa aula que eu preparei com muito carinho para realmente te ajudar, para te mostrar a nutrição, o emagrecimento de uma forma diferente que você nunca ouviu. Para você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, meu nome é Jennifer Caetano, eu sou nutricionista, terapeuta alimentar e mentora de mulheres e ajudo aí as mulheres no processo de autoconhecimento e emagrecimento de uma forma definitiva. E hoje eu quis trazer uma aula diferente. Está falando exatamente sobre a importância desse cuidado com o corpo, da alimentação no processo de emagrecimento e o que que isso tem a ver com a vida espiritual, o que é comer para glorificar a Deus, o que é o comer para a glória de Deus, que muitas pessoas têm dúvida. Se você ainda não sabe, a sua vida espiritual influencia no modo como você come, e o modo como você come influencia na sua vida espiritual e em todas as outras áreas. Nós precisamos ter equilíbrio em todas as áreas da vida. É importante que você entenda isso. E com a alimentação, como eu tenho dito lá no Instagram, não é diferente, tá? Então, o que que é o comer para a glória de Deus? Como assim o modo que eu como realmente glorifica o nome de Deus ou não? Jenny, me conta mais sobre isso. O que que acontece? Eu nunca ouvi falar. Realmente isso está afetando a minha vida espiritual? Então, nessa aula, você vai descobrir. Estou aqui compartilhando a minha tela com vocês, nesse slide maravilhoso. E o primeiro slide eu já coloquei aqui. Você sabia que a Bíblia nos orienta a cuidar do corpo como parte da nossa vida espiritual? Sabia? Me conta aqui depois aqui nos comentários, tá? Você sabia disso? Muitas vezes pensamos que cuidar do corpo é apenas uma questão estética, mas é muito mais profundo do que isso. É claro que nós preocupamos com a estética, nós queremos ter um corpo bonito. Algumas pessoas querem ter o corpo maromba, trincado, enfim, cada um tem o seu objetivo. E é claro que a estética, ela importa demais. Não sejamos 8 ou 80, do tipo, eu vou ficar com o meu corpo assim, ele tá assim, acabou, então vai ser assim, e vou ficar assim para sempre. E também não sejamos, poxa, agora eu só vou buscar estética, estética, eu quero isso, eu quero aquilo, sabe? Focar somente na estética. Tudo precisa estar em equilíbrio. Se você está insatisfeita com o seu corpo, você deve e precisa buscar uma mudança. E não é somente sobre estética, tá? Porque tem muitas pessoas que estão ali no peso considerado ideal e ainda assim estão com exames alterados, tem um monte de alterações, enfim, e não são tão saudáveis assim. Então, não é somente sobre peso, mas ser uma pessoa saudável, ter uma saúde que glorifica o nome de Deus. E para começar, eu quero deixar aqui alguns versículos para que você possa meditar e para que você possa entender o quão grande é toda essa parte, né, de alimentação, a vida espiritual, tudo isso impacta. Muitas pessoas ainda não pararam para observar que a Bíblia nos deixa vários relatos sobre a importância de ter esse cuidado com a alimentação e com o corpo. A Bíblia fala muito de domínio próprio, fala também sobre tomar cuidado com a nossa língua, com aquilo que a gente fala, com as nossas emoções, porque tudo isso vai impactar não somente na alimentação, mas também em outras áreas da vida, em tudo, tá? Então, se você não é uma pessoa que é controlada emocionalmente, não tem o domínio próprio das suas emoções, consequentemente, você vai acabar comendo em excesso, ou pode ser que o seu problema não seja comida, mas seja gastar com roupas, sapatos, enfim, várias coisas. Então, lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: Acaso não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Depois vocês anotem, tá? E dê uma olhada, meditem realmente. Então, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Nós somos compostos por uma tríade: corpo, alma e espírito. Corpo, o nosso físico, né? A carcaça, a alma, aonde estão ali os nossos pensamentos, sentimentos, traumas, emoções, e o nosso espírito, que é o espírito que conecta com Deus, que escuta as manifestações do Espírito Santo, está conectado. Então, por isso que nós precisamos nutrir as três áreas. Não é somente a vida espiritual, não é somente pensar no corpo, e não é somente pensar na parte da alma, onde a gente cuida ali das nossas emoções, mas na tríade, né, que é muito importante. Em 1 Coríntios 10, 31 diz assim: Portanto, quer comam, quer bebam ou façam
qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Você acha mesmo, de verdade, que se o modo como a gente come não importasse para Deus, ele teria, né, deixado essa palavra aqui? Comer ou beber, façam tudo para a glória de Deus. Se não fosse tão importante, esse versículo aqui nem existiria. Mas tudo o que nós vamos fazer, tudo o que nós fazemos na nossa vida, nós precisamos pensar que está glorificando o nome de Deus. Então, será que o modo hoje como você está se alimentando, o modo como você cuida do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, será que realmente tem glorificado o nome de Deus? Ou ainda está meio complicado? Me conta, eu quero saber de você. Provérbios 23:2 diz assim: Coloque uma faca à sua garganta se você é dado à gula. Nós sabemos que a gula é pecado, comer demais é pecado, não tem discussão sobre isso. Se você ultrapassa os limites do seu corpo, se você está o tempo todo comendo de uma forma emocional, não consegue ter o controle e tudo mais, você está cometendo o pecado da gula. Como a gente sempre fala, né? Não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Mas a colheita desse pecado que nós fazemos, cometemos, é diferente. Então, para traição é uma coisa, para desonra é outra coisa, para quem come demais também, isso vai acabar sendo manifestado ali no corpo, com exames alterados, várias coisas acontecendo. Então, é um pecado, sabe? Se você passa por isso, se você tem dificuldade nessa questão da alimentação, se você come demais, se você é guloso, se você está o tempo todo pensando em comida, em doces, em salgados, em pizza, chocolate, enfim, isso é um pecado e que precisa ser tratado. Não leve por um assunto, que besteira, sabe? Mas é algo que precisa ser tratado. A gula, ela é um pecado. Não adianta você ser um ser super espiritual, que tem uma vida de oração, de jejum, se você não olha para a alimentação, se você não cuida da sua alimentação. A Bíblia nos alerta sobre os excessos e desequilíbrio. E cuidar do corpo também significa evitar a gula e viver com sabedoria e moderação. Nós precisamos viver com moderação. Cuidar do corpo e evitar a gula também é um meio de glorificar o nome de Deus. Então, não significa, por exemplo, que você vai passar o tempo todo, poxa, eu não posso comer, não posso comer. Não. Mas se você comete excesso, se existe algum determinado alimento que te faz perder o controle, você tem que começar a prestar atenção nisso. Principalmente quando tem encontros assim, né, de igreja, de amigos e tudo mais. Você às vezes está comendo porque está todo mundo comendo, e aí você se sente mal por conta disso e continua comendo, então você não está tendo controle, não está tendo domínio, você está indo pelo que os outros estão fazendo, e isso é muito ruim. E por que será que cuidar do corpo afeta a sua vida espiritual? Primeiro ponto, energia para cumprir o propósito de Deus. Então, quando você negligencia o seu corpo, o que acontece? Se você não pratica exercício, se você come muito fast food, muito doce, muitas coisas assim, seu intestino fica ruim, você tem gordura no fígado, você tem vários problemas, gastrite, várias coisas, que acaba te deixando cansada, que acaba deixando você com vários outros problemas, e faz com que você fique indisposta, sem energia para nada. Então, isso pode te afastar a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Isso pode fazer com que você não cumpra o ID, que você não manifeste. E esse ID não é somente, gente, pregar em igreja, subir no altar, subir no púlpito, enfim. Mas é sobre ser, né, um canal de bênçãos através do seu trabalho, através dos amigos que você tem, todos os ambientes que você frequenta. Então, tudo que você faz hoje manifesta a glória de Deus. Então, pensa comigo se você está cuidando do seu corpo e está tendo energia o suficiente para cumprir todos esses propósitos. Seja onde você estiver, seja na igreja, com amigos, no seu trabalho principalmente, porque o seu trabalho é um meio de alcançar a vida, de transformar a vida, de trazer mudanças, transformação, renovação. Então, é muito importante. Por quê? Isso, essa questão de estar indisposta, de não cuidar bem da alimentação, de não ter fôlego para correr, para caminhar mais rápido, sabe? Isso pode te afastar de servir o reino de Deus. E servir o reino não é só pregar, mas sim ajudar as outras pessoas.
estar disponível para levar manifestação de Deus e transformação para a vida de outras pessoas, em tudo que você faz. Segundo ponto também, que é muito importante, por que que cuidar do corpo afeta a sua vida espiritual? Paz emocional e mental. Então, cuidar do corpo também te traz equilíbrio emocional e mental. Quando vivemos em culpa ou descontrole alimentar, isso manifesta a nossa comunhão com Deus. Então, por exemplo, se você não tem paz emocional, se as suas emoções estão totalmente desequilibradas, você é uma pessoa que é muito ansiosa, estressada, entediada, tudo que acontece de ruim, você deixa isso aflorar em você, você não está tendo paz emocional. E se você não tem paz emocional, consequentemente, você vai acabar comendo por conta dessas dificuldades que você está tendo. E é claro que isso não é tão consciente assim. Você acaba comendo mesmo, mas você não está pensando, eu estou comendo porque eu estou estressada, cansada. Isso é muito inconsciente. É por isso que você precisa de um processo de autoconhecimento para conseguir entender o que te tira do foco, o que te faz procurar comida quando você não está com fome. O que faz com que você coma uma caixa de bis, uma caixa de bombom, dois de salada, enfim. Se você não está com tanta vontade assim, você come por comer. O equilíbrio emocional e mental é importante, porque se você não tem equilíbrio emocional, mental, você acaba descontando na comida, comendo demais ou ficando sem comer. Você acaba não conseguindo ter o seu diário ali com Deus, seu dia a dia ali com Deus. Você não consegue fazer o seu devocional, você não consegue ouvir o que Deus está falando com você no mínimos detalhes, porque você está com a mente tão perturbada, com a mente tão, sabe, sobrecarregada, cheia de coisas, que você não consegue ter paz para viver a plenitude que Deus tem para sua vida. E outro motivo, né, é que é um testemunho para o mundo. Cuidar do corpo é um testemunho vivo de como vivemos para a glória de Deus. Quando cuidamos bem de nós mesmas, mostramos gratidão a tudo que Ele nos deu. Deus te deu o corpo que você tem hoje. E como você tem usado esse corpo? Como que tem sido a sua disposição, a sua saúde, a sua vitalidade? Jenny, tá tudo muito bom. Eu como bem, né? Eu faço atividade física, não tenho nenhum problema. Glória a Deus. Jenny, realmente, eu tenho umas dificuldades assim que eu preciso olhar e que é difícil, sabe? Eu engordei, emagreci, vivo fazendo dieta, vivo pensando em comida. Se você vive pensando em comida, você precisa tomar cuidado com isso. Não é normal passar o dia inteiro pensando em comida. Não é normal passar o dia inteiro pensando em calorias, enquanto você vai comer, enquanto você não vai comer. Não é normal. Não considere isso normal. É como se o emagrecimento tivesse se tornado o seu Deus, porque parece que para você é mais importante emagrecer do que ter uma comunhão com Deus, né? Então, como começar a glorificar a Deus com o corpo? Você pode glorificar a Deus com o seu corpo. E qual que é o primeiro passo que você precisa dar? Reconheça o seu corpo como um presente de Deus, porque é Ele, independente, tá? Se você está insatisfeita, se você está com um peso que você não gostaria, mas meu corpo tá assim, minha barriga tá assim, minha perna tá assim, glorifica a Deus porque é o corpo que você tem. E isso, glorificar a Deus, não, e com o corpo que você tem, não significa se aceitar e falar, tá bom, vou ficar assim, acabou, porque agora tem a onda da autoaceitação. Não. É realmente glorificar a Deus, porque o seu corpo, independente da dificuldade que você tenha, ele te permite viver algumas coisas. E se ele não está permitindo que você faça coisas básicas, vamos olhar para isso com atenção, porque isso também é um modo de glorificar a Deus. E eu tenho certeza que a forma como você se enxerga hoje acaba afetando várias coisas, acaba afetando várias áreas, e você deixa de fazer e aproveitar momentos por conta do corpo que você tem. Então, glorifique a Deus, reconheça que o seu corpo é um presente. Então, antes de começar, mude a sua mentalidade. Seu corpo não é um problema, é um presente divino que merece ser cuidado e respeito, mesmo que você não esteja no corpo que você gostaria, mesmo que a estética do seu corpo não esteja como você gostaria, porque se você chegou onde você está hoje, existe um motivo e por que você chegou até onde você chegou. Às vezes, medos, traumas, abusos, várias situações que você passou fizeram com que você chegasse a esse corpo. O problema é o seu corpo? Não. O problema são os medos, os traumas que você carrega até hoje, que têm refletido no seu corpo, no modo como você se alimenta.
E é olhando para essa história, se curando dessas feridas, se curando dessas coisas que te fizeram chegar a esse corpo, que você vai conseguir manifestar a glória de Deus. Que você vai conseguir, de fato, ser curada. Porque eu tenho certeza que você fez várias dietas, várias coisas, tentou vários procedimentos e nunca conseguiu ter paz. Nunca conseguiu chegar em um resultado onde você fala, poxa, estou satisfeita com o meu corpo e não preciso, sabe, me preocupar. Não. O problema é que você fica pulando de dieta em dieta, tentativa em tentativa, segunda eu começo, janeiro eu começo, você fica pulando, sabe? E não consegue encontrar plenitude. E você precisa encontrar plenitude. Você precisa entender o que te fez chegar aí. Porque só a dieta, um papel dizendo o que você precisa ou não fazer, não é o que vai te trazer resultado. Não é o que vai fazer com que você fique satisfeita. Porque os problemas emocionais, os traumas emocionais, tudo que você viveu que refletiu no excesso de peso, na sua insatisfação, continua aí. Então você precisa de uma cura. Segundo passo, coma com equilíbrio e propósito. Não é sobre restrição ou perfeição, ou somente sobre equilíbrio, mas se lembrar de 1 Coríntios que diz: até a forma como comemos pode glorificar o nome de Deus. Então não é sobre fazer restrição ou ser perfeito na sua alimentação, mas é fazer com que o modo como você come seja também um modo de glorificar o nome de Deus. Terceiro passo que você precisa dar, todas nós precisamos dar. Movimente-se com gratidão. Pratique exercícios físicos, não, né? Não tipo, ai, que obrigação, estou indo porque, eu vou querer emagrecer. Não, mas como forma de cuidar do seu corpo. Cuidar do templo que Deus te deu. Afinal, como você quer chegar nos 50, 60, 70 anos, 80 anos? Dependendo de alguém para te levar em todos os lugares porque você não consegue, não tem força para se levantar? Ou você quer ter a vitalidade para continuar, né, fazendo as mínimas coisas ali sem precisar ficar dependendo de ajuda? Então, cuidar do seu corpo, pense a longo prazo. Não pense que exercício é só para alcançar o bumbum na nuca que você quer, ou só para chegar no seu peso que você quer e acabar e já era e cheguei, então não tenho que fazer mais nada. Mas não, é para movimentar o seu corpo com gratidão, honrando o corpo que Deus te deu, para que você tenha um envelhecimento saudável. Porque se você tem um envelhecimento saudável, uma alimentação saudável, você vai continuar cumprindo o propósito de Deus, levando transformações através do seu chamado, do seu propósito, do seu trabalho, da sua família, dos seus amigos, de tudo aquilo que você faz. Passo 4: conecte corpo, mente e espírito, que é uma das bases principais. Você precisa reservar momentos de oração, meditação, tá? Meditação da palavra. Quando se fala de meditação da palavra, não é você chegar aqui e falar que vai ler a Bíblia toda, começar a ler e não entender nada do que fala, mas é sobre ler a Bíblia e meditar naquilo que você leu, aplicar o que você leu na sua vida, entender como aquilo está refletido na sua vida. Então a palavra, ela serve para nutrir o seu espírito. A palavra serve para nutrir a sua alma. Sabe aqueles momentos que você tem dificuldade, que você está passando por processos muito difíceis, dolorosos, que você pensa em desistir de tudo, do trabalho, no caso, do casamento, de tudo? É a palavra que vai te sustentar. É a palavra que vai te erguer. Então você precisa construir uma vida de oração, uma vida, né, de conexão com Deus. Ela é a base principal. É o primeiro pilar, é a sua vida espiritual. Se sua vida espiritual ela não estiver bem conectada, se sua vida espiritual não estiver alinhada, se você não estiver buscando, você vai ter dificuldades nas outras áreas. Não quer dizer se você está buscando, você não vai ter, não, mas vai ser um pouco mais fácil lidar com as dificuldades, porque você não vai deixar os pensamentos te abaterem o tempo todo. Mesmo que existam dias difíceis que você fala, vou largar tudo, vou deixar tudo, mas a sua conexão com Deus está ali, a sua vida espiritual está nutrida. Assim como você tem que nutrir o seu corpo comendo alimentos saudáveis, praticando o exercício físico, a vida espiritual ela precisa de nutrição. Ela precisa de tempo, você precisa de tempo com Deus. Relacionamento com Deus. Não é só procurar Deus quando você precisa, mas se nutrir da palavra todos os dias, se nutrir, falar, conversar com o Espírito Santo todos os dias, porque é Ele que te direciona para tudo o que você precisa fazer. Então, nessa aula básica, uma das primeiras aulas que eu fiz com esse assunto, né? Agora que você entendeu
a importância de cuidar do corpo para glorificar a Deus, eu quero te convidar para algo muito especial, que é para conhecer a comunidade Mulher Triuna, que é um espaço exclusivo onde mulheres, assim como você que tem dificuldade, que já fizeram várias dietas, que já tentou de tudo para emagrecer, remédio, chá, shake, elas se reúnem realmente para restaurar a identidade em Deus, transformando somente, não somente o corpo, mas a mente, o espírito, tudo. Porque a base principal é a sua identidade. A vida espiritual é a sua identidade. Você precisa saber quem você é em Deus, sabe? Para que você está aqui? Qual que é o propósito que você tem? Porque quando você reconhece sua verdadeira identidade, você conhece o propósito que Deus tem para sua vida. Você não negocia os seus princípios e seus valores. Então, muitas vezes, a sua identidade ela precisa ser restaurada, porque às vezes você foi ferida na sua identidade. Às vezes você passou por tantas situações que hoje você não sabe nem o que é, quem é, o que gosta, o que não gosta. Talvez a maternidade te transformou de um jeito que você não consegue se reencontrar, sabe? E parece que falta alguma coisa. Então, é esse reencontro de identidade e de propósito. Quem sou eu depois que eu virei mãe? Quem sou eu depois que eu passei por um certo problema, uma cirurgia, um divórcio, enfim? Quem sou eu? Quem é a mulher que está aqui? Então, na comunidade da Mulher Triuna, a gente não fala somente de alimentação e de emagrecimento. Ele é uma das coisas que você quer, eu tenho certeza. Mas não é o foco principal. Por quê? São pilares que você precisa passar para viver a plenitude, para realmente ser transformada. Então, é um espaço seguro, não somente para trabalhar alimentação e emagrecimento, mas de restaurar a sua verdadeira essência, sabe? Baseado em princípios, baseado na palavra, baseado no que Deus diz que você é, não no que os outros dizem que você é. Às vezes você vai precisar silenciar, né, para as vozes do que as pessoas dizem sobre você, para realmente se reconectar com a sua essência. E aonde você vai integrar autoconhecimento, saúde e espiritualidade, sem pressão e sem culpa. Onde você vai conseguir se reconhecer, onde você vai conseguir conectar a sua espiritualidade, sem pressão, sem estar dizendo ali o que você deve ou não fazer. Mas tudo vai fluindo, porque a mudança ela começa de dentro. A transformação ela começa de dentro. Existem algumas raízes que precisam ser cuidadas. Então, nós trabalhamos juntos isso lá dentro da comunidade, dentro do acompanhamento. Então, você precisa ser curada de muitas coisas que afetam hoje o seu peso, sua alimentação. Então, imagina ter um lugar onde você não vai se sentir sozinha nessa jornada. Um espaço para você enxergar como Deus te vê. Quem é você para Deus? Como que ele te enxerga? Sabe, às vezes aquela menininha, aquela criança lá atrás que passou por tantas coisas, tantas privações, tantas dificuldades, e que hoje se tornou uma adulta que talvez tem tantos medos, tantos traumas, e que hoje é tão difícil lidar com várias situações. Então, é sobre resgatar isso, a sua essência, para você viver em paz com o seu corpo, com a comida. Para você não passar a vida toda se preocupando com dietas, o que fazer, o que não, o que comer, o que não sei o quê. Porque você vai aprender a olhar além disso, tendo resultados, com certeza, mas olhar para a sua verdadeira essência. Então, é o acolhimento, transformação, restauração da sua identidade em Cristo. E esse aqui é um depoimento que eu peguei de uma das meninas que participaram, né, da comunidade. Eu resgatei quem Deus me criou para ser. Hoje eu cuido de mim com propósito e sem culpa, porque entendi o meu valor em Cristo. Então, seu valor está em Cristo. Você é filha de Deus. Você tem um valor. Você tem uma identidade. E às vezes é isso que você precisa resgatar hoje. Porque isso vai refletir no seu corpo e na sua vida, nos seus relacionamentos. É cuidar de você como um ser, né? Uma tríade, uma mulher triuna, que não só pensa em corpo, não só pensa na parte das emoções e não pensa somente na vida espiritual, mas nas três. Porque é através da tríade, corpo, alma e espírito, que nós honramos a Deus, que nós glorificamos a Deus. Então,
Se você tem dificuldades, já passou em várias dietas, já fez várias dietas, em vários nutricionistas, em vários processos, e você sente que falta algo, você sabe que o problema não é somente o peso. Você sabe que a dor que você carrega hoje por estar acima do peso, insatisfeita com o seu corpo, talvez pode ter sido por um abuso que você sofreu na infância, abuso físico, abuso emocional. E isso precisa ser tratado, precisa ser curado. E dentro da comunidade, nós trazemos isso. Então, essa cura que você precisa para ter paz com o seu corpo e com a comida, para que você possa cumprir o propósito que Deus te deu, para que você se reencontre, para que você pare de se comparar com outras mulheres. E através disso, você também possa alcançar outras mulheres, ser fonte de transformação para as outras mulheres, fonte de águas vivas para as outras mulheres, que leva à cura. A sua história é linda, ela tem um processo, e que a partir do momento que você se torna, você se cura, você leva a transformação para as outras mulheres, através de qualquer coisa que você faça, porque isso reflete em tudo. Então, as inscrições para a comunidade Mulher Triuna estão abertas. E eu quero que você faça parte desse movimento, um movimento onde mulheres estão juntas para restaurar a identidade, para de fato serem curadas emocionalmente e espiritualmente de coisas que aconteceram. Então, esse é o meu convite para você. Participe da comunidade Mulher Triuna. Se você quer saber mais informações, vai lá no meu Instagram ou deixe um comentário aqui abaixo dessa aula. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. Se você quiser conhecer mais, se você quiser me contar a sua história, eu estou aqui para te ouvir, tá? Eu quero que isso seja um modo de transformar a sua vida. E eu espero você em uma próxima aula. Depois me conta o que você achou, se fez sentido para você, tá bom? Então, até a próxima aula.